Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Quando Tiago diz, peça, porém, com fé em nada duvidando, ele não está assim dizendo que Deus não está nos encorajando a cobrar de Deus ou exigir de Deus alguma coisa, mas está nos ensinando a nos achegar a Deus com humildade e dizer, Deus, eu não tenho sabedoria, eu não sei o que fazer, mas sei que o Senhor é bom, que no passado o Senhor atendeu Salomão, quando Salomão pediu sabedoria. Então eu, também na mesma situação, venho diante do Senhor e peço que o Senhor me auxilie para saber o que fazer nesse momento difícil que eu estou passando. Aí sim, Tiago diz, Deus vai ouvir. Mas aquele que duvida de Deus, que não se achega a Deus, que questiona se Deus tem boa vontade ou desejo de nos atender, Tiago compara aqui a duas coisas. Primeiro, a onda do mar. Verso 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vocês moram perto do mar, vocês sabem muito bem o que é que Tiago está dizendo aqui. As ondas, elas são levadas pelo vento. Quando sopra o vento da terra para o mar, a onda vai numa direção. Quando o vento vem do mar para a terra, ela muda de direção. E essas mudanças podem ocorrer várias vezes durante o dia. O homem que não tem, ou a mulher que não tem confiança firme em Deus, ele é levado de um lado para o outro de acordo com a mudança do vento. Quando a situação quando o vento do sofrimento vem, ele vai para o lado da dúvida. Quando o vento da boa fortuna ou da tranquilidade vem, ele tem confiança em Deus. Então, ele é levado de um lado para o outro de acordo com as circunstâncias. Quando tudo está bem, ele é um crente fiel, está louvando a Deus, ele faz um ministério bom, ele agradece a Deus, quando tudo está bem. Quando, de repente, as coisas estão mal, ele para de orar, ele questiona Deus, ele fica com raiva, ele desanima, ou seja, é um inconstante, ele vai de um lado para o outro, é como a onda do mar. Tiago diz aqui no verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não vai atender os pedidos dessa pessoa, exatamente por causa da inconstância dela, levada de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida. Com isso, Tiago ensina que nossa confiança em Deus, e é isso que é perseverança, a nossa confiança em Deus independe dos ventos que sopram. Se forem bons ou maus, temos que confiar em Deus. A segunda comparação está no verso 8. Tiago diz que o homem que duvida é como... Ele diz que é um homem de ânimo dobre. Essa palavra ânimo dobre, essa expressão ânimo dobre, é uma palavra só na língua grega, que significa duas almas, dipsihos, duas almas. O que é uma pessoa de ânimo dobre ou de alma dupla? É uma pessoa que tem uma alma puxando para um lado e tem outra alma puxando para o outro lado. Ele está dividido. Tem hora que ele vai para um lado, tem hora que ele vai para o outro. Tem hora que o ânimo dele é servir a Deus, amar a Deus, fazer as coisas certas, e tem outra hora que vai para o contrário. É o desânimo, é a dúvida, é a incredulidade. Então, Tiago chama essa pessoa de ânimo dobre, uma pessoa que tem duas almas dentro dela. O ideal que Deus quer de nós é que nós estejamos coerentes dentro de nós, que nós tenhamos um só propósito, uma alma só, andando na mesma direção que é servir a Deus. Final do verso 8, Tiago diz que esse homem é inconstante em todos os seus caminhos. Tem hora que ele vai para um lado, tem hora que ele vai para o outro, quando tudo vai bem é uma coisa, quando o sofrimento chega é outra coisa, ele é incerto, é inconstante, tem altos e baixos o tempo todo na vida dele. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Agora, aqui talvez seja importante fazer uma ressalva. Os nossos sentimentos, isso aqui que Tiago está falando é da fé da pessoa. É que a pessoa tem hora que ela está firme, tem hora que ela está vacilando. É possível que um crente fiel, ele sinta altos e baixos com relação às emoções. Tem dias que eu acordo e eu não estou sentindo nada. Eu oro, não sinto absolutamente nada. Abro minha Bíblia para ler, não estou sentindo nada. Às vezes isso pode durar uma semana, às vezes 2 semanas, em que parece que Deus
não está me ouvindo. Eu não estou sentindo absolutamente nada. Mas eu já aprendi que nós andamos por fé e não pelo que sentimos. Então eu continuo perseverando, mesmo que meus sentimentos estejam lá embaixo. Num voo de avião, não é? Quando a gente está no avião, que tem um céu claro, maravilhoso, não é? O piloto pode até pilotar pelo que ele está vendo, mas de repente o avião entra numa nuvem, e aí você tem que pilotar com base nos instrumentos, você não está vendo nada. Você tem que pilotar na base dos instrumentos. Às vezes a nossa vida ela entra numa nuvem, e você não está sentindo nada, você não está vendo nada, você não está experimentando nada. Então, perseverança é a capacidade de você continuar, mesmo quando os sentimentos estão lá embaixo, mesmo quando você não está sentindo nada, mesmo quando a dor, a provação e as dificuldades estão batendo na porta. Para isso que nós precisamos de sabedoria. Primeiro ponto, como nós devemos reagir diante do sofrimento? Primeiro, tendo toda a alegria, entendendo o porquê do sofrimento. Segundo, pedindo a Deus sabedoria para que você não seja inconstante em todos os seus caminhos. Terceiro, não deixando as situações de riqueza e pobreza afetar a sua fé. 9-11. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, eu acho que não existe nada que prove mais a nossa fé do que o dinheiro, ou a falta dele. Por isso que Tiago colocou isso aqui em terceiro lugar. Ele diz que o irmão, verso 9, o irmão de condição humilde, ele tem que se gloriar na sua dignidade. O que é alguém de condição humilde? É alguém que tem poucos recursos financeiros, que não tem muito dinheiro, que não tem uma casa própria, que não tem dinheiro para se vestir bem, nem para educar bem os seus filhos, ou não tem dinheiro para ter um automóvel, ou anda a pé, ou alguém que tem muita dificuldade. Em algumas igrejas vocês vão ver que ser pobre é pecado. Não é verdade? Você vai ter aí pregadores que vão dizer que se você plantar semente, fizer campanha, der para Deus e der com sacrifício, Deus vai retribuir 3, 4 vezes mais. Ou seja, se o cristão é pobre, é porque ele não tem fé, porque ele não tem sacrifício, porque ele não deu a Deus o suficiente. Tiago, porém, diz aqui que o irmão pobre, ele se glorie na sua dignidade. Então há uma dignidade na pobreza. Ser pobre não significa ser indigno. Ser pobre nem sempre é vergonha. Se você é pobre porque você é ladrão, porque você é preguiçoso, porque você não quer trabalhar, aí é uma vergonha. Mas às vezes a pessoa trabalha, a pessoa é honesta, ela deseja fazer a coisa certa e simplesmente ela não fica rica. Porque há circunstâncias e há condições que estão além de nós, fora da nossa capacidade. Então, nem sempre a pessoa de condição humilde é uma desonra. Tiago diz que ele tem que se gloriar na sua dignidade, porque ele é mais rico de todos. Olha o que Tiago diz aqui no capítulo 2, no verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você pode ser um cristão pobre, mas isso não quer dizer que você é indigno, porque você é rico na fé e herdeiro do reino que Deus prometeu aos que o amam. Então, o que Tiago está dizendo para os irmãos pobres é isso: meditem na verdadeira riqueza, porque às vezes a pobreza ela é uma fonte de provação. Você olha para o irmão rico e diz assim: por que ele é rico e eu não sou? Eu queria ter o carro que aquele irmão tem. Eu queria ter a casa que aquela pessoa tem. Eu queria poder mandar meus filhos para a mesma escola que ele manda, mas eu não tenho condições. Então, a pobreza ela é uma grande fonte de provação e de teste para o coração nosso. Tiago diz, meu irmão, não deixa que a sua situação de humildade agora, de pobreza, afete a sua fé. Porque existe uma glória, existe uma dignidade
no cristão, mesmo quando ele está pobre, e ele é herdeiro do reino que Deus prometeu aos que o amam. Da mesma forma, Tiago agora diz para os irmãos ricos, no verso 10, e o rico se glorie na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva era aquelas florzinhas que cresciam nas planícies da Palestina durante a primavera, muito coloridas, bonitas, mas eram de pouca duração. O sol saía, elas queimavam, secavam, a dona de casa passava, colhia aquelas flores murchas com os seus talos, não é? E levava para casa para jogar na lenha, no fogão, para fazer comida. Então, uma coisa tão bonita, mas que durava 2 ou 3 dias. Tiago diz, assim é o rico. Não é? Ele passará como a flor da erva. As riquezas aqui desse mundo, elas são passageiras. Quando você compara com a eternidade que Deus preparou para nós, tudo isso aqui é muito passageiro. O que Tiago quer é que aqueles irmãos que têm riquezas, que têm propriedade, que têm algum dinheiro, eles não coloquem a sua confiança nisso. Eles não dependam disso, que não seja o Deus da vida deles, porque estas coisas vão passar. Verso 11, o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico no seu caminho. O que é que Tiago quer aqui? O que ele está dizendo? É que um dia nós somos pobres, outro dia nós somos ricos. Um dia nós somos ricos e outro dia nós somos pobres. Essas situações, elas mudam. Um dia você tem, outro dia você não tem. Se a sua fé for depender das mudanças, da situação econômica, financeira do seu país, da sua cidade, da sua família, então você vai ser como aquele crente inconstante, de um lado para o outro, mudando a cada dia de acordo com a sua situação financeira. Então não deixe a pobreza ou a riqueza afetar a sua confiança em Deus. Se você é pobre, glorie-se no fato de que você tem dignidade. Se você é rico, glorie-se em Deus e não nas suas riquezas, porque elas vão passar um dia, e muito breve. Nós poderíamos citar aqui dezenas de exemplos de como pessoas que eram ricas de um dia para a noite perderam tudo. Não faz muito tempo, nos Estados Unidos teve uma crise aí, imobiliária, mansões que valiam $1 milhão, no dia seguinte valiam 100 mil. Lá no Brasil, no meu país, teve um presidente que, assim que foi eleito, ele confiscou todo o dinheiro do povo que estava guardado em poupança. O pai da minha esposa, que tinha guardado um dinheiro para comprar, já idoso, para comprar depois que ficasse velho, o governo pegou. Ele foi dormir, dono de uma casa, acordou sem ter onde morar. Não é? Então, isso muda. Da noite para o dia, situações se alteram. Então, não deixa isso afetar.